A paz do Senhor. Eu quero deixar mais um vídeo para os irmãos, quero compartilhar. Hoje é dia 22 de abril de 2015, 23h30 da noite, já estamos quase na quinta-feira. Quero falar sobre um personagem muito importante e muito inspirador da Bíblia, um deles, de tantos outros homens de fé, tantos homens de Deus. Hoje eu quero falar de um deles. Eu vou ler 2 versículos que se encontram em Gênesis 6, eu quero ler Gênesis 6:6 e o 6:8. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ali eu consigo entender, irmãos, que o Senhor, quando criou o mundo, Ele fez tudo do melhor. Ele pensou, projetou e fez tudo com tanto amor, criou cada coisinha ao seu tempo, ao seu dia, tudo com a sua função, e Ele criou para desfrutar de toda aquela maravilha que Ele deu o nome de paraíso. Ele criou o homem. Se Ele criou todas as coisinhas com amor, tudo com um objetivo, imagine qual o tamanho do amor do Senhor para formar o homem. E aconteceu que nos dias de Noé, os filhos de Deus foram se apaixonando por mulheres que eram filhas dos homens, e eles foram se apaixonando, foram casando com elas, e a maldade foi entrando em seus corações, até que o Senhor veio a se arrepender de ter criado a humanidade, porque o homem se tornou mau. E eu fico pensando, quando a gente tem, no meu caso, como mãe, e no caso dos irmãos, de alguns irmãos como pais, a gente planeja ter um filho, você quer dar do bom e do melhor para o seu filho, muitas vezes você se priva de comprar ou de ter algo, de fazer algo para você fazer para seu filho, e muitas vezes os nossos filhos nos decepcionam, e é aí que a gente repreende os filhos. E eu não sei os irmãos, mas eu tenho a mania de muitas vezes me exaltar, de gritar para não bater, porque eu não concordo em bater. Mas a Bíblia nos ensina que sim, que nós devemos educar nossos filhos, que nós devemos pegar sim uma varinha e que nós devemos repreendê-los. Então eu imagino como o Senhor deve ter se entristecido, porque muitas vezes nossos filhos nos entristecem e nós repreendemos, castigamos e tiramos algo que eles gostem. E eu imagino qual foi a tristeza do Senhor em ter nos feito, e porque Ele não pensou somente em nos repreender, Ele pensou em destruir toda a humanidade, Ele pensou em destruir todo o mundo, tudo que Ele fez, os animais, as plantas. Esse era o desejo dele, tamanha decepção com o homem. Mas no meio de toda essa humanidade, no meio de toda essa maldade, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Vocês já pararam para pensar o tamanho que é esse mundo? O tamanho que é o nosso Deus? Porque Ele cuida de cada um de nós. Ele conseguiu ver todo o fedor do pecado. Ele conseguiu ver toda a sujeira humana, a maldade humana, mas Ele conseguiu ver a bondade de Noé.
ele conseguiu ver que por uma pessoa valia a pena dar uma segunda chance. E foi o que ele fez. Ele falou ao coração de Noé: Noé, constrói uma arca, porque vai acontecer que vai vir um dilúvio. E quando Noé tomou a iniciativa de, sem pestanejar, pelos olhos da fé, Noé começou a construir a arca, e todos o chamavam de louco, mas mesmo assim ele não se importou com o comentário de ninguém. Ele simplesmente ouviu a voz do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos manda fazer algo e nós não fazemos, porque não sabemos a reação do nosso irmão, não sabemos a reação dos da nossa casa, e nós não fazemos, nós nos acovardamos. Muitas vezes dentro da igreja o Senhor fala: vá até o irmão e dê tal recado. E eu vou dizer por mim, muitas vezes eu penso: não, Senhor, eu não vou falar isso. Se eu falo isso e não tem nada a ver com a vida da pessoa, que vergonha que eu vou passar. Não, eu não vou falar. Imagine o tamanho da fé de Noé. Naqueles tempos, nunca havia caído uma gota de chuva. Não existia chuva naquele tempo. As plantas, elas eram regadas com um orvalho que subia da terra. Não existia chuva que caía do céu. E quando Noé falou que ia cair a chuva, o que as pessoas iam falar se nunca tinha acontecido? Zombavam, tiravam sarro, falavam que Noé era louco. É a mesma coisa se você for falar para uma pessoa que não crê em Deus. Se você chegar e falar: Jesus está vindo, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus está voltando. É profético, porque o livro de profecias, o livro do Apocalipse diz: Jesus está voltando, e em vários capítulos e versículos diz: eis que cedo venho, eis que presto venho, eis que estou à porta. Se você for falar para uma pessoa que não acredita na Bíblia, eles vão te chamar de louco. E com Noé não foi diferente. Mas Noé não deu ouvidos. Não deu ouvidos ao que falavam ou que pensavam dele. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus. E se hoje eu estou aqui para falar o que o Senhor colocou no meu coração, e se você está do outro lado ouvindo essa mensagem, é porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. É porque Noé não deu ouvido aos que as pessoas falavam. Porque se o Senhor tivesse achado graça na vida de Noé, se o Senhor tivesse tido felicidade em ter feito Noé, achado um justo no meio da terra, mas Noé não tivesse dado ouvidos ao Senhor e não tivesse feito a arca, nós não estaríamos aqui hoje. Mas Noé persistiu em ouvir a Deus, mesmo que zombassem dele, mesmo que caluniassem, que difamassem, ele não se importou. E muitas vezes dentro da igreja, um irmão apenas te olha de cara feia e você já desiste da tua bênção, você já não quer mais ir para a igreja. Ei, você está na igreja para agradar o homem? Você está na igreja para que todos te olhem e queiram te exaltar e queiram carregar você nos braços? Você está na igreja para que o teu pastor te aprove? Ei, eu venho te dar uma notícia hoje. Se você está na igreja por esse motivo, você está na igreja por motivo errado. Eu e você temos que estar na igreja em comunhão com os irmãos. Temos que estar na igreja para aprender cada dia mais da palavra do Senhor. Temos que estar na igreja para nos reunir, para clamar, para nos alegrar com os irmãos. Para adorar, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Simplesmente para isso. Não se importando com o que vão falar. Não se importando com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Desde que você ande
de acordo com o que a palavra diz. Desde que você não gere escândalo, porque a palavra diz, ai daquele de onde vem o escândalo. Desde que você ande de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Porque a palavra do Senhor, ela é clara. Ela diz em Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então não ligue para o que os outros pensam a seu respeito. Se você não dá motivo, se você é mulher, use suas vestes decentemente. Não use para escandalizar o seu irmão, para gerar cobiça dentro da igreja, porque não é para isso que nós, servas do Senhor, fomos chamadas. Se você é homem, se você vai para a igreja, tenha postura, não fique olhando para as irmãs, não fique com brincadeiras que não vão edificar nada. Nós temos que ser um povo santo, nós temos que ser um povo escolhido, nós temos que ser o reflexo do Senhor. Nós temos que ser referência para o mundo, porque as trevas não podem ser maiores, não podem se difundir com a luz. E sim, nós, luz, temos que nos difundir com as trevas. Nós temos que ser maiores, nós temos que clarear, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Será que hoje, o Senhor lá do seu trono de glória, se Ele olha para a terra, aqui como diz em Provérbios 15, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Será que nos dias de hoje o Senhor acharia Noé? O que você tem feito para que o Senhor ache graça na sua vida? O que você tem feito para o Senhor para que Ele venha se agradar? Para um pouco e pensa no seu conceito. Para um pouco e vê aonde você está errando. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. E tudo que o Senhor quer é me abençoar e te abençoar. Não pensa que eu estou falando aqui que eu tenho 100% de acerto. Pelo contrário. Porque a espada, a palavra do Senhor, antes de cortar aí, ela vem cortar aqui. E o Senhor sempre me usa quando eu vou fazer um vídeo, quando eu vou postar um vídeo. Antes de falar com vocês, Ele está falando comigo. Como eu moro sozinha, como eu estou sozinha, eu passo no vídeo aquilo que o Senhor quer falar para mim. Porque eu sei que não é só para mim. Porque as palavras, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E eu sei que muitos estão na mesma situação do que eu. Muitos esperam uma palavra profética. Muitos esperam uma palavra de bênção. Muitos esperam uma repreensão. Porque em Apocalipse a palavra fala que o Senhor só repreende aqueles aos quais Ele ama. E se Ele nos repreende, é porque Ele nos ama. A vinda do Senhor está tão próxima. E tudo que Ele pede de nós é que nós sejamos como Noé. Que nós não venhamos nos importar com o que o mundo diz. Mas que nós venhamos simplesmente ouvir e obedecer a voz do Criador. Então que hoje você venha meditar nessa mensagem. Que hoje você venha deixar o Senhor fazer guarida no seu coração. E que você venha tentar se esforçar ao máximo a ser como Noé. A ouvir a voz do Senhor, não se importar com o que os outros falam e fazer somente aquilo que o Senhor tem te ordenado. Porque assim como Noé alcançou vida, alcançou bênçãos, alcançou a proteção divina, assim será nas nossas vidas. A partir do momento que nós pararmos de ouvir o mundo e ouvir somente a voz do Senhor. A paz do Senhor.